Você sabia que a mãe narcisista pode ter 3 tipos de filhos? Nesse vídeo de hoje eu vou te falar quais são esses 3 tipos de filhos e como a mãe narcisista age com cada um deles. Oi gente, tudo bem? O vídeo de hoje foi uma sugestão, de uma inscrita aqui do canal, que ela pediu para eu falar sobre os tipos de filhos que a mãe narcisista tem. E um deles até não é muito falado, que é o bode expiatório, que a gente é o que mais escuta, falar que somos nós os filhos que somos prejudicados, mais prejudicados pela mãe narcisista. O filho dourado a gente escuta falar bastante, porque geralmente as mães narcisistas que têm 2 filhos, ela vai ter um filho bode expiatório e um filho dourado. Mas e quando essa mãe narcisista tem mais de 2 filhos? Provavelmente tem 3, 4 filhos. E aí, quais são os papéis dos outros? E aí que entra um filho que não é tão falado assim, que é o filho invisível. Eu acredito que pode ser que você já tenha ouvido falar sobre esse termo, mas não é muito falado na internet, justamente porque esse é o filho esquecido, A mãe narcisista, ela age diferente com esse filho, geralmente quando ela tem mais de 2 filhos, vai ter um filho invisível na família. Então hoje eu vou explicar aqui para vocês sobre os filhos e a diferença, que ela faz com cada um dos filhos. Bom, gente, abusar psicologicamente, a mãe narcisista abusa de todos os filhos, tá? E de todas as pessoas ao redor, mas principalmente dos filhos. Eu já fiz um vídeo aqui sobre o filho dourado, se ele sofre abuso também, eu vou deixar linkadinho aqui em cima para vocês assistirem, porque apesar das regalias, vamos dizer assim, o filho dourado também sofre abuso psicológico da mãe narcisista, porque ela cobra uma perfeição desse filho, que se esse filho não supera as expectativas dela, ela vai virar um demônio com esse filho também, porque esse filho é perfeito, na cabeça dela e precisa continuar mantendo essa perfeição. Então, se ele não supera as expectativas de perfeição dela, ela vai acontecer a fúria narcisista, com esse filho também. Então, o dourado também sofre abuso. Todos os filhos sofrem. Bom, começando então, logo pelo filho dourado. O filho dourado, ele pode ser tanto homem quanto mulher, tá? A gente fala filho de uma forma geral, tá? Nesse contexto. Pode ser o homem ou mulher. E é o filho que a mãe narcisista coloca como o filho perfeito, o filho que é mais bonito, o filho que é mais estudioso, o que deu certo na vida. Ela bajula muito mais esse filho, tá? Por isso é confundido, que não parece que ela abusa psicologicamente desse filho, mas sim, ela abusa também. Mas o filho dourado, ele precisa continuar suprindo essas expectativas da mãe narcisista, e ela vai agir com esse filho extremamente bajuladora, mimando esse filho, dando tudo o que ele quer, mas ela quer a bajulação dele em troca também, tá? Uma coisa que a gente precisa aprender é que a mãe narcisista, ela não dá ponto sem nó. Ela realmente não dá ponto sem nó. Ela faz essa bajulação com o filho dourado, Ela cria esse filho mimado, mas ela também quer a bajulação dele em troca. Ela quer que esse filho endeuse ela, coloque ela à frente de qualquer situação, qualquer decisão que ele for tomar na vida dele, tem que pedir a opinião dela, ela precisa ficar sabendo de tudo da vida desse filho. Então todo esse amor, entre aspas, que ela tem, que é manipulação disfarçada de amor, é somente para ele ser o suprimento dela e trazer isso de volta para ela,
sabe? Pra esse filho contar tudo da vida dele, todos os planos, e ela ficar sabendo de tudo e ter o controle da vida desse filho. E aí é o que eu disse pra vocês, justamente, né, o porém, é quando o filho dourado começa a ter os gostos próprios dele, né? Começa a não obedecer mais 100% essa mãe narcisista, ela vai começar a ficar com raiva, porque não é isso que ela quer, né? Ela quer obediência total, ela quer ser tratada como uma rainha por esse filho. Então aí é geralmente quando esse filho dourado conhece a fúria narcisista, porque aí ela vai começar os abusos de forma diferente quando esse filho não quiser mais fazer o que ela quer. Na maioria das vezes ela vai descartar esse filho também. E é nessa hora que ela pode trocar o dourado, caso ela tenha mais filhos, né? Ou às vezes algum sobrinho muito chegado, já me perguntaram isso também. Então às vezes também se ela tem algum sobrinho, né, que é como se fosse um filho, enfim, ela pode sim trocar o dourado, porque aquele dourado já não está mais obedecendo ela, já não está fazendo o que ela quer e não está mais caindo nos abusos. Então ela pode sim trocar esse dourado, descartar esse primeiro e pegar um outro. Infelizmente, muitos filhos dourados acabam se tornando narcisistas também. Isso não é exclusivo só dos filhos dourados, tá? Muitos filhos e filhas, bode expiatório, também se tornam narcisistas, mas isso é assunto para um outro vídeo, né? Eu posso fazer um vídeo para vocês explicando mais sobre isso. Nem todo filho de mãe narcisista é empata, mas tem muitos filhos dourados também que concordam com a mãe narcisista. Então, apesar do abuso psicológico, né, de essa manipulação que a mãe narcisista faz, às vezes o filho dourado concorda de alguma forma, porque ele tem alguns benefícios nessa relação tóxica, então ele fica assim a vida inteira, concordando. É tóxico, mas ele tá acostumado, provavelmente é codependente emocional dessa mãe narcisista, então ele não consegue sair totalmente dessa relação. Então tem muitos filhos dourados que continuam, né, nessa relação tóxica, permitem que essa relação continue, porque são codependentes emocionais e concordam de alguma forma com alguns abusos que a mãe narcisista faça com os outros irmãos. Então há esses dois tipos de dourado, né? O que vai concordar e o que não vai concordar e vai ser descartado pela mãe narcisista também. O filho bode expiatório, provavelmente você que está aqui me assistindo é o filho bode expiatório, né? É o filho que sofre mais os abusos da mãe narcisista. É o filho em que ela projeta tudo de ruim que tem nela e ela enxerga nesse filho, né? Filho ou filha, que somos nós, infelizmente, né? É o meu caso e acho que o caso da maioria que me assiste aqui. A mãe narcisista acha que esse é o filho que tem que pagar por todos os pecados dela, que, né, enfim, foi o filho que deu errado, que é o filho que dá trabalho, o filho que não deu certo. Geralmente o filho bode expiatório é o filho que não aceita as manipulações da mãe narcisista, não aceita a conduta dela em muitas questões. É o filho que sempre questiona as atitudes dela. Então é o filho que para ela dá muito trabalho, porque ele não é totalmente obediente, ele não é totalmente manipulado. Então é o filho que vai sofrer os abusos maiores, porque é o filho que não aceita ser manipulado 100% e questiona e tenta de alguma forma sair dessa situação. É o filho que não se deixa manipular 100% por ela. Como esse filho não é obediente, né, vamos dizer assim, para os abusos da mãe narcisista, esse é o filho que a mãe narcisista vai envergonhar em público,
vai estar sempre falando mal desse filho para as outras pessoas, fazendo a campanha de difamação. Eu vou deixar linkadinho aqui um vídeo que eu falo sobre campanha de difamação da mãe narcisista. Ela faz esse filho se sentir inferior aos outros irmãos, né, e às outras pessoas, às vezes aos próprios primos, né, os sobrinhos dela, faz esse filho se sentir inferior, rejeita os sentimentos desse filho, persegue ele em todas as coisas que quer fazer, critica muito, né, critica esse filho sempre, e com a campanha de difamação faz todo mundo ficar contra esse filho, né? E não acreditar nas coisas que ele diz. E sempre coloca esse filho como se fosse um fardo na vida dela. Que é o filho problemático, o filho que dá trabalho, e que coitada dela ter que lidar com esse filho. Então o filho bode expiatório é o que mais sofre os abusos, né? Você deve saber muito bem disso, você que tá aqui me assistindo. A pior relação é com o filho bode expiatório. Como eu disse, tem também o filho invisível, que é pouco falado, justamente porque a mãe narcisista ela troca muito qual é o filho dourado, qual é o filho bode expiatório. Às vezes, quando a mãe narcisista tem 3, 4 filhos, ela sempre vai trocar o dourado e transformá-lo em bode expiatório, ou até mesmo para dar um gelo, né, nesse filho dourado que não está obedecendo ela pode transformar ele em filho invisível e ignorar completamente a existência desse filho. É exatamente isso que acontece com o filho invisível. A mãe narcisista finge que esse filho simplesmente não existe. Ele é só um objeto ali da casa. É como se esse filho não existisse na casa, como se ele não estivesse ali no ambiente. Ela vai tratar esse filho dessa forma. Nunca lembra desse filho pra nada, para comprar algo que precisa, das necessidades desse filho. Ela finge simplesmente que ele não existe. As crianças que foram criadas nessa situação de filho invisível geralmente são pessoas, né, se tornam adultos que são, assim, vazias de sentimento, são pessoas muito quietas na delas. Às vezes essas pessoas se sentem literalmente como invisíveis, porque elas não receberam nada. Não receberam amor da mãe narcisista, porque ela, né, não ama ninguém genuinamente, mas não receberam ódio dela também, não receberam desprezo, não recebeu nenhum sentimento vindo dessa mãe narcisista, porque é como se eles realmente não existissem. E tem uma questão que pode acontecer também, que é justamente quando o dourado, né, não faz o que a mãe narcisista quer, o filho invisível pode se tornar um novo dourado. Isso pode acontecer. E esse filho invisível, ele tá tão carente de amor, ele tá tão carente de atenção que ele nunca recebeu, que muitas das vezes ele aceita ser manipulado. Ele aceita toda a manipulação da mãe narcisista porque aí ele sente que agora ele tá recebendo alguma coisa da mãe. Então é algo que acontece bastante. Esse filho é invisível até ela ter aquele dourado, mas quando dá algum problema e ela descarta esse dourado, ela pode pegar esse filho invisível e ele ser totalmente manipulado, um fantoche na mão dela, porque ele agora está recebendo alguma coisa. Então ele aceita a manipulação em troca de amor, né? Que ele acha que é amor, mas é só manipulação. Você tá gostando desse vídeo? Então já deixa seu like pra mim e se inscreve, né? De um modo geral, gente, todos os filhos de mães narcisistas vão ter consequências, vão ter sequelas, tá? Dessa relação tóxica. Infelizmente, todos os filhos de mães narcisistas saem prejudicados dessa relação e vão ter, sim, profundas sequelas psicológicas dessa relação tóxica da mãe narcisista. Independente se é o filho dourado, o filho bode expiatório ou o filho invisível. Algumas dessas sequelas são que o filho dourado, ele tenta ser passivo
em relações abusivas que ele possa ter ao longo da vida, com um relacionamento, com amigos. Ele vai tentar ser passivo a essa relação tóxica. Geralmente o bode expiatório vive na defensiva, vê problema onde não tem e se sente insuficiente nas coisas que quer fazer da sua vida. Já o filho invisível, ele provavelmente pode desenvolver depressão. É aquela pessoa que está sempre para baixo e sempre procurando um sentido na vida que ele nunca encontra. Independente de você ser o filho dourado, o filho bode expiatório ou o filho invisível, procure ajuda, tá? Procure ajuda na terapia, porque a gente precisa se libertar dessas sequelas, de tudo isso de ruim que traz o relacionamento com uma mãe narcisista. Procure ajuda com profissionais especializados em narcisismo, que é o caminho mais certo a seguir. Tem que tomar muito cuidado com qualquer tipo de terapia, tá? Eu indico vocês a procurarem um psicólogo, um psiquiatra, que realmente possa te ajudar nessa questão, porque a gente precisa levar a sério, sabe, gente, as sequelas que ficam em nós de um relacionamento tão conturbado, né, de uma família disfuncional, uma mãe disfuncional. Não é brincadeira, gente, levem a sério, tá? É algo que a gente precisa realmente prestar atenção, sabe? Não é só uma coisinha que passou na sua vida e que deu uma leve machucada no seu ego. Não, é algo muito mais profundo, tá? As sequelas são enormes e a gente precisa realmente se curar de todo o mal que foi feito para nós. Eu indico também o curso da Virgínia, tá? O Como Superar Mães Narcisistas. Eu vou deixar linkado, tá? Aqui na descrição do vídeo. E aí vocês também podem entrar no link e ver melhor sobre tudo que o curso ensina, né? Todos os assuntos que o curso aborda, justamente para a gente se livrar dessa codependência emocional e se livrar de todas essas sequelas que a mãe narcisista causou em nós. Espero que vocês tenham gostado de saber um pouco mais sobre os tipos de filhos e como a mãe narcisista age com cada um deles, tá bom? Compartilhe esse vídeo para que mais pessoas entendam sobre o narcisismo materno e possam se libertar também, tá bom? Um beijo e até o próximo vídeo. Tchau!